Pastor Mendes dá uma ideia de que Deus escolhe uns e outros não. É uma questão profunda que tem sido discutida ao longo da história, especialmente dentro de contextos teológicos e filosóficos. Essa questão envolve conceitos como eleição divina, livre-arbítrio e justiça divina. Dependendo da perspectiva religiosa e teológica adotada, existem várias formas de abordar essa ideia. Aqui estão algumas interpretações principais. 1. A eleição divina e o livre-arbítrio. Na tradição cristã, a doutrina da eleição se refere à ideia de que Deus escolhe, de forma soberana, algumas pessoas para a salvação. Esse conceito é muito presente nas cartas de Paulo, como em Efésios 1:4-5, onde se fala que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. No entanto, essa eleição não é vista por todos como uma escolha arbitrária, mas muitas vezes é interpretada como um reflexo do plano de Deus, que conhece o futuro e escolhe aqueles que ele sabe que responderão ao seu chamado. Livre-arbítrio também entra aqui. Deus dá a cada pessoa a liberdade de escolha. Mesmo aqueles que são eleitos ainda devem escolher seguir a Deus. Isso gera uma tensão entre a soberania de Deus e a liberdade humana. A visão é que Deus escolhe, mas as pessoas também têm um papel ativo ao aceitar ou rejeitar essa escolha. 2. A paradoxo da eleição: alguns são escolhidos, outros não. Essa questão se torna mais difícil quando nos perguntamos por que Deus escolhe alguns e não outros. Existem algumas respostas para isso. Mistério da vontade divina: para muitos teólogos, a eleição de Deus é um mistério que não pode ser completamente compreendido pelos seres humanos. A soberania de Deus é um conceito que implica que ele tem a autoridade de escolher segundo a sua vontade perfeita, sem precisar justificar suas decisões aos seres humanos. Justiça divina: em algumas interpretações, pode-se argumentar que a escolha divina é sempre justa, mesmo que não compreendamos totalmente os critérios. Deus, sendo perfeito e justo, não faz escolhas injustas, mesmo que a nossa percepção limitada não consiga captar plenamente essa justiça. 3. Visão da teologia reformada. Na tradição reformada, especialmente sob a influência de João Calvino, a doutrina da eleição incondicional ensina que Deus escolhe pessoas para a salvação sem levar em consideração qualquer mérito ou ação delas. A escolha é completamente soberana de Deus, e aqueles que não são escolhidos, segundo essa visão, não podem mudar seu destino. A ideia aqui é que Deus, por sua vontade soberana, decide quem será salvo e quem não será. 4. Visão arminiana. Por outro lado, na teologia arminiana, a ênfase está no livre-arbítrio humano. De acordo com essa visão, Deus oferece a salvação a todos, mas a escolha de aceitá-la ou não cabe a cada indivíduo. Aqui, Deus não escolhe uns e rejeita outros de antemão, mas permite que todos tenham a oportunidade de aceitar a salvação, com base na fé e na resposta humana. 5. A escolha e o chamado para todos. Outras interpretações sugerem que, embora Deus tenha um plano específico para certos indivíduos, ele deseja que todos venham a ele. Passagens como 2 Pedro 3:9, que diz que Deus não quer que ninguém pereça, indicam que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Porém, essa escolha é mediada pela resposta pessoal de cada indivíduo ao chamado divino. 6. Uma reflexão profunda: a misericórdia de Deus. Em várias tradições, a questão da eleição também é ligada à misericórdia de Deus. Em vez de uma escolha baseada em méritos ou ações humanas, Deus escolhe agir em misericórdia, escolhendo aqueles que, na sua graça, ele deseja salvar. Essa visão desafia a ideia de que merecemos a salvação e nos lembra da graça incompreensível de Deus. Pastor Mendes dá a conclusão. A ideia de que Deus escolhe uns e outros não é complexa e depende de como se compreende a soberania divina, o livre-arbítrio e a natureza da salvação. Algumas tradições enfatizam a soberania absoluta de Deus, enquanto outras ressaltam o papel do ser humano em responder ao chamado divino. No final, muitos crentes concordam que a eleição de Deus, seja como for entendida, é um reflexo de sua graça e misericórdia infinita. Pastor Mendes aconselha: essa questão pode ser vista também como um convite a refletir sobre a própria relação com Deus e como nos abrimos ao seu chamado. Pastor Mendes.